É bênção de Deus estarmos juntos para pensar a respeito do desafio que é ajudar as famílias, as nossas próprias famílias, a seguirem a vontade de Deus. Há muitos textos no Novo Testamento, mas não são tantos assim, esta que é a verdade. Mas os que temos são preciosos e precisamos levá-los muito a sério. No mundo em que vivemos, a começar pela definição da família, há um grande contraste com o que sabemos ser a verdadeira definição da família, segundo Deus. Muitas pessoas, quando procuram uma definição, vão à Wikipédia, não é? Ou então vão ao Google. Mas era tão importante que nós ajudássemos aqueles que são próximos de nós, por quem nós temos responsabilidade, especialmente os filhos, a irmos à palavra de Deus para algumas definições. Família, para Deus, é homem, mulher e seus filhos. Isso é família nuclear, a família imediata. Pela misericórdia de Deus, alguns de nós, mesmo vivendo neste tempo, ainda temos família maior, não é? Tios, primos, avós, alguns por causa da longevidade, que é bem característica do nosso tempo, pela graça de Deus, temos avós e bisavós. E especialmente quando eles são do Senhor, a bênção é enorme, porque nós temos um acúmulo de experiências especiais, sim, experiências de toda a natureza, mas experiências espirituais que de fato nos sustentam, nos inspiram. Mas precisamos estar lembrados de que, apesar de toda inspiração, a vida perante Deus, no fim, é responsabilidade pessoal. Lembram? Cada um dá contas de si mesmo a Deus. É verdade, mas não há jeito, temos de prestar contas ao Senhor. Todos compareceremos, diz a Escritura, perante o tribunal de Cristo, e nós seremos julgados se não estivermos preparados e acobertados pelo sangue de Cristo. Que privilégio nosso então. A definição de família eu não vou citar porque não interessa o que o mundo sem Deus pensa a respeito da família, mas é extremamente assustador o que é dito e o que é experimentado, como se fosse família. Eu estou me referindo especialmente ao fato de homem, homem, mulher, mulher, e todos eles autorizados pelas leis do país e do mundo e da sociedade em geral, cuidando de filhos. É possível que alguns dos irmãos já saibam que há, hoje em dia, filhos que foram criados nestas outras famílias, estranhas famílias, que já estão processando aqueles que cuidaram deles, a que já me referi, por causa dos estragos e os desastres na sua própria personalidade. Os que tiverem interesse neste assunto, há inclusive teses de mestrado e teses doutorais a respeito desta trágica condição. Mas a sociedade de tal modo está distante de Deus que é proibido até falar neste assunto. E alguns de nós, sem dúvida, um dia seremos criticados ou mesmo perseguidos por causa de nossas convicções. Apesar de toda a pressão, é interessante nós lembrarmos a palavra de Jesus Cristo, quando ele disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. E nós não precisamos temer, porque nós precisamos temer aquele que poderia nos condenar, mas que quando nós já somos dele, nós estamos absolutamente seguros para a vida e para a eternidade. Naturalmente que no tempo que nós pensamos e meditamos sobre o assunto da família, há muita dor em nós, porque nós não éramos pecadores, nós ainda somos, e quando nós nos encaminhamos, abrimos o coração para a palavra de Deus, haverá em algum momento um confronto do que nós somos e do que a palavra de Deus quer que sejamos. Mas há também uma esperança, a esperança que, à luz da palavra de Deus e confiando na palavra de Deus e pedindo perdão para os nossos erros que temos cometido na criação e na vida em família, nós, se pedirmos perdão, seremos perdoados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Quer dizer, Ele nos perdoa quando temos algo a pedir perdão, e sempre teremos, eu imagino, mas Ele nos encaminha. E parte deste encaminhamento de Deus é fazer com que nós nos voltemos para a sua palavra. Hoje eu quero começar esta celebração da família com um texto muito especial. E vou ler desde o verso 1 até o verso 4, mas eu vou me dedicar à última parte,
da leitura, porque, como já foi anunciado, nós teremos uma palestra com os adolescentes, onde trataremos do outro lado da moeda. Os irmãos vão entender. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que texto! De fato, uma mensagem pronta, um esboço pronto. É bom nós lembrarmos imediatamente o que nos diz a palavra de Deus sobre a importância da palavra, a palavra de Deus. Eu julgo ser importante citar este texto, porque se nós dermos valor à palavra de Deus, o que vai ser anunciado hoje com a autoridade da palavra de Deus, calará mais profundamente no nosso coração e permitirá uma grande mudança na nossa vida. O texto a que me refiro é o que fala sobre a importância, a autoridade da palavra de Deus para nos ensinar, pois o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios, escreveu a Timóteo, filho na fé, aquele que ele viu crescer, aquele de quem ele disse, olha, tu sabes as sagradas letras desde a tua infância, tu foste abençoado por isso. A palavra é assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Gravem esta palavra, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Homem de Deus é genérico, inclui mulher. Aliás, nesta questão dos pronomes há muita confusão nos nossos dias, os irmãos sabem disso, né? É uma verdadeira pressão na sociedade, né? E então há invenções, inclusive impossíveis na língua portuguesa, mas que estão sendo apregoadas e alguns estão se adaptando a isso. Eu sugiro aos irmãos que não vacilem, não entrem nessa, porque desobediência é mau testemunho e é estupidez, me permitam dizer esta palavra mais dura. Amados, esta palavra é para os pais, vós pais. Pais aqui deve ser entendido como pai e mãe, os responsáveis diretos pela orientação dos filhos, responsáveis diretos. Boa lembrança sabermos que quando o apóstolo Paulo escreveu, nos ambientes onde ele estava, quando escreveu este texto por inspiração de Deus, ele vivia no meio da cultura grego-romana, onde abandono de filhos, violência e crueldade era um fato. Em alguns lugares em Roma, quando o pai via aquele que havia nascido, aquele que ele havia gerado, ele olhava e a expectativa era, se ele carregasse, a pessoa vivia, se não, os destinos eram os mais variados e os mais cruéis. É neste ambiente que ele diz assim, pais, criem os seus filhos, Alguns estudiosos dizem que foi só no quarto século que começou esta questão de abandonar a criação dos filhos e passar adiante para alguém, como hoje continua a ser feito, muitas vezes por meio de babás, governantes, escola, etc., e Estado. É interessante nós lembrarmos que naquele tempo, segundo alguns estudiosos, passou mais ou menos a responsabilidade, houve uma pressão para que o Estado começasse a cuidar disso no quarto século da era cristã, de maneira mais forte. E desde então, esta ideia de o Estado tomar conta da sociedade em geral e das famílias, da criação dos filhos, é uma realidade terrível do nosso tempo. Os irmãos sabem disso. Esta é uma das razões porque algumas pessoas têm pensado, e alguns têm sido até aqui proibidos de fazer isso, em criar os próprios filhos, o que seria, por certo, penoso por causa da exigência para ensinar todas as coisas, no sentido intelectual, inclusive, para os filhos. Irmãos, saibam de uma coisa, se nós não criarmos os nossos filhos, como é responsabilidade segundo criai os vossos filhos,
o Estado está quase pronto para assumir isso, e com grande alegria, porque o Estado tem interesse em incentivar no caminho das suas ideologias. Há muitas ideologias pagãs, erradas, contrárias à vontade de Deus, e para a escravidão de seus servos. No mundo já há experiências bem patentes a respeito da escravidão do Estado. E não só isso, os chamados influenciadores via celular também estão bem aí. Então, se eu e você não criarmos os nossos filhos e os nossos netos e ajudarmos na criação dos nossos netos, eles serão criados, mas eles não serão criados segundo a vontade de Deus. Amados, é muito importante nós reconhecermos que há muitas famílias que já cederam a educação de seus filhos para estes influenciadores, Estado ou influenciadores da internet. E nós precisamos estar atentos para esta realidade. O texto é muito interessante, diz: criai-os. E eu trouxe primeiro este assunto porque julgo que é importantíssimo. Eu sei que os irmãos conhecem os novos desafios para a experiência da criação de filhos. O texto sagrado diz assim: não provoquem os vossos filhos a ira. As possibilidades, porque o ser humano é quem é, desobediente por excelência, contrários à vontade de Deus por excelência, por causa da velha natureza que ainda está em nós e está assim nos nossos filhos. E os pais de primeira viagem descobrem isso tão cedo. De vez em quando eu ouço algumas histórias interessantíssimas a respeito da rebeldia de filhos bem pequenos ainda. Nós precisamos entender que a nossa relação pais-filhos é sempre tensa, por natureza. O processo educativo é, por natureza, lento, é vagaroso, e nós que queremos, adultos que queremos tudo muito rapidamente, somos travados quando temos de fato de nos curvar ao fato de que é vagarosamente, é pouco a pouco que vamos ensinando os nossos filhos. Então nós provocamos sim a ira dos nossos filhos quando nós somos impacientes com eles. Impaciência traz ira, quando nós somos permissivos. Eu li uma história curiosíssima a respeito da permissividade de uma mãe que já, quando o seu filho tinha cerca de 8 anos, ela simplesmente não tinha mais controle nenhuma sobre a vida, nenhuma autoridade sobre a vida dos filhos, era o terror na escola, na vizinhança, em todos os ambientes, o terror inclusive na experiência com consultórios médicos, com médicos e, por exemplo, dentistas. E a história que quero acrescentar para os irmãos é que certa feita esta mãe, que já tinha perdido, porque sempre foi permissiva, nunca cuidou, nunca criou mesmo o seu filho, e ela levou o filho a um médico, e o médico cuidou, mas o médico notou que ele tinha algumas cáries, um menino novo ainda já tinha cáries, e ele disse: eu preciso mandar este garoto, que já tinha feito terror no consultório, nenhuma responsabilidade, nenhum respeito a nada. Aí o médico, muito amoroso com aquela família que ele já conhecia, ele pensou assim: eu preciso mandar este garoto para um dentista, mas para quem eu mandarei? Eu sei que vai ser um terror lá, vai ser até ruim, o meu amigo dentista vai reclamar de mim. Mas ele mandou, mesmo assim, porque o garoto precisava de ajuda, e chegando lá o garoto foi logo enfrentando o dentista daquele jeitão, exigindo, disse para ele: eu não vou sentar na cadeira de dentista, ninguém me fará fazer isso, senão eu tiro a roupa. E aí o médico, o dentista era habilidoso com crianças, gostava de disciplina, disse: tira a roupa. Aí ele tirou a camisa, mas ficou de cueca. Mas aí quando o dentista disse que era para ele sentar para ser tratado, disse: não farei senão eu tiro a roupa. Disse: atire. E ele tirou a roupa, e nu ele foi tratado, assustado, com alguém que punha ele no seu lugar. O problema, amados, é que quando ele terminou o serviço, o dentista terminou o serviço, ele disse assim: me dê a minha roupa. Ele disse: não, eu sou
a sua roupa daqui a alguns dias. Você vai sair como você está, para você aprender respeito aos outros. E de fato não houve jeito. O garoto de 7, 8 anos saiu nu, atravessou a multidão que estava aguardando os serviços. E alguns dias depois, a mãe do garoto veio buscar a roupa. Imagine quando ele foi no estacionamento a caminho do carro, né? Imagine o constrangimento. Mas passados alguns dias a mãe voltou, e ela, que não tinha coragem nenhuma de ser o que devia ter sido desde o início, agradeceu ao dentista, porque ela disse assim: eu agradeço a sua ajuda, porque agora ele está tão diferente, tão diferente. Imagina quão diferente seria este filho de Belial, me permitam, a palavra é dura, eu sei, né? Este desobediente, se desde cedo aquela mãe não tivesse sido permissiva. Amados, nossos filhos às vezes se tornam irados por causa da nossa incoerência naquilo que dizemos e exigimos até e aquilo que somos. Negligências de todo tipo vêm ocorrendo, excesso de expectativas. Às vezes queremos colocar nossos filhos os nossos próprios ideais de vida, especialmente quando eles estão aí da adolescência para frente. Eu conheço pais que de fato elegeram no seu coração que o seu filho seria a continuidade da sua administração na sua firma, e de fato oprimiram os filhos para que estudassem o que não queriam estudar, o que não era seu talento ou sua capacidade. Que desgraça! Situações assim trazem a ira dos filhos. Não provoqueis a ira nos vossos filhos. Há mais uma coisa que eu devo citar: ter preferência por um ou outro dos filhos. A Bíblia, que não esconde os erros humanos, nem dos nossos heróis da fé. Por exemplo, Isaac e Rebeca tinham este problema no seu lar e trouxeram um problemão para Jacó e Esaú. Sim, Jacó passou um tempo jurado de morte e poderia ter morrido, não fosse a graça, a misericórdia e a ação de Deus. Ainda há tempo. Amados, a ira traz tanto desânimo, tanta ansiedade e incapacita para bons relacionamentos. A ira separa dos pais o seu filho e reforça negativamente a relação com Deus, porque Deus é conhecido nas Escrituras como Pai, e o dano é terrível. O dano é terrível. Alguns, aparentemente, nunca vencem a crise. A ira dos homens não produz a justiça de Deus, a vontade de Deus. Então, amados, não tornemos os nossos filhos irados por causa da nossa desobediência a Deus. Mas o texto tão pequeno é tão abençoador. Criai os vossos filhos na instrução do Senhor. O que é esta instrução do Senhor? Esta instrução é a nutrição ou então o cuidado. A palavra grega usada no Novo Testamento permite isso. Esta instrução tem a ver com treinar corrigindo. Pensem aqui nos esportes, qualquer um dos esportes, não é? Se você tem um bom técnico ajudando você a crescer no esporte da sua predileção, ele de fato observa e corrige. E os bem-sucedidos nos esportes são aqueles que seguem as instruções, seguem as devidas orientações. O técnico observa de forma interessada, visando o desenvolvimento, até os louros que vão ser recebidos no caso destes esportes. E na palavra de Deus a menção de reforços os mais variados. E um reforço para que nós aceitemos, sejamos nutridos e sejamos cuidados por nossos pais é até o castigo. Estou me referindo aqui a castigo físico. É outra coisa, né? Na nossa sociedade continua a haver grandes pressões, naturalmente, de que um bom pai, boa mãe, de fato, não castiga no sentido de espancar o seu filho,
Mas castigo é uma experiência citada na palavra de Deus. Porque há entre nós tantas pessoas que estão aprendendo estas maravilhas das Escrituras, eu quero ler um texto muito interessante de Provérbios. Provérbios é cheio de orientação para os pais, e é um texto precioso, gostoso. Tanto que às vezes nós começamos a ler o livro de Provérbios, as suas máximas, e não sabemos parar de tão importante que é. Pois bem, Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 29 e verso 15, nós temos esta palavra: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Lembra o exemplo do dentista e aquele garotão? A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nenhuma das irmãs gostaria de ser a mãe daquele garoto, né? Passa aquela vergonha toda. Amados, quando nós treinamos, a pessoa que instrui, naturalmente define limites. É verdade, sim, na sua família há limites diferentes da minha. E eu usei muito esta verdade quando os meus filhos eram adolescentes, especialmente um deles, que de fato gostava de confrontar, porque as outras famílias fazem isto. Aí eu dizia para ele, numa boa, sem aumentar a voz, não precisa aumentar a voz, pai tem autoridade que Deus dá, mãe tem autoridade de dizer assim: meu filho, quando o seu amiguinho, nos ambientes onde você anda, disser que na nossa família é assim, não fique irado não. Se ele pedir explicação, diga assim: a nossa família é diferente. E cada família deve assumir os seus princípios. Até porque nem todas as famílias têm o privilégio de conhecer os princípios que, quem sabe, você, porque é cristão, leva a sério a palavra de Deus, conhece. Quem sabe você, pai, você, mãe, passou por experiências tão terríveis na sua vida quando sendo criado, sem ofensa, sendo mal criado, você decidiu que você mudaria, e por saber o valor de limites, você impõe limites na vida dos seus filhos. Continue impondo estes limites, porque você estará abençoando não apenas a sua vida, a sua também, pai ou mãe, mas a vida de seus filhos. Porque a sociedade destruída como está, imporá alguns limites, não os seus, mas haverá limites sim, porque é impossível a vida desorganizada. É impossível, seu filho será bênção e você é bênção quando impõe limites na vida do seu filho. Aliás, nós temos modelo de disciplina quando nós vamos às Escrituras Sagradas, e aqui é um outro texto preciosíssimo, Hebreus capítulo 12, versos 5 em diante. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão do Senhor, amados, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A ideia aqui é assim: qual é o filho que não é disciplinado se ele tem um bom pai? Um bom pai. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são legítimos, mas sim filhos ilegítimos. É uma referência a Deus aqui. Além disso, tínhamos pais humanos, um bom pai, que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos da maneira correta. Ah, meus amados, quem disciplina, ama, mas quem ama, em certas oportunidades, expõe claramente, e deve ser claramente, o erro e também a devida orientação. Amados, nós que somos pais, quando fazemos o que devemos fazer, conforme a orientação de Deus, não importa o que ocorrer, que o melhor aconteça com nossos filhos, mas se algum deles, por causa da sua liberdade, andar fora dos caminhos ensinados, pelo menos não carregaremos culpa, porque sabemos que fizemos, dentro da nossa capacidade e a orientação de Deus, tudo o que devemos fazer, ensinando e dando exemplo.
Os rebeldes foram disciplinados a tempo, alguns deles foram transformados, mas alguns, infelizmente, continuaram na sua rebeldia e trazem, e sempre trarão, tristeza e sofrimento, mesmo para os pais que levaram a sério a vontade de Deus. Corrigir é tarefa dos pais. Tarefa dos pais. Um parênteses. E é importante que a correção seja imediatamente seguindo o que houve de errado. O que houve de errado. Eu sei algumas histórias jocosas até a respeito de criação de filhos. Por exemplo, mais de um irmão ao longo do tempo da minha vida aqui me revelou que em certas famílias, provavelmente estavam até falando de sua própria família, sem o nome, por causa de respeito ao pai e mãe, era assim, muitos filhos, muita desobediência, muita confusão, e aí quando o pai chegava, ele dava uma surra em cada um, indistintamente. O justo paga pelo pecador. Vocês imaginaram o resultado disso quanto à ira? Eu ali não fiz nada, fui cuidadoso, respondi adequadamente a todas as solicitações da babá, da prima, da tia que estava ajudando na educação, mas todos apanhavam, merecendo ou não. Há muita ignorância no mundo, não é? E eu gostaria de não saber de algumas ignorâncias na criação dos filhos que eu conheço, porque continuam a ser doloridas. Eu vou citar mais um, e assim é uma coisa isolada, mas é só porque essa dói em mim. Dói em mim pensar mais uma vez em que eu conheci uma família onde a mãe, quando estava grávida, desejou ardentemente e orava, disse-me ela, para que ela tivesse um filho, uma filha. Mas, na soberania de Deus, que é só dele, nasceu homem. Ouçam isso, nasceu homem. E ela ficou irritada com isso, e até uma idade bem maior do que você pode imaginar, vez por outra vestia o homem com vestidinhos de menina. Vocês podem imaginar o que aconteceu com esta criatura? Com certeza, podem. Fecha o parênteses. Ah, meus amados, que tristeza a ignorância de alguns, mas como é bom nós estarmos aqui para pensar a respeito. Criai-os na disciplina do Senhor. Mas não apenas isto. Segunda parte, criai-os segundo o conselho do Senhor. As velhas Bíblias, as velhas traduções dizem, na admoestação do Senhor. A admoestação ninguém usa mais, mas a admoestação é conselho, é instruir por meio de palavras, as palavras para advertir, para avisar de perigos, repreendendo, mas também nestas palavras encorajando, quando há o que encorajar. E haverá oportunidades, com certeza, riquíssimas de encorajamento. É interessante esta palavra porque esta palavra significa pôr na mente. Conselho tem a ver com o esforço de pôr na mente da criança em formação, do filho em formação, as verdades. E aí lá vem outra luta com a sociedade. Não tem verdade. Cada um tem a sua, pois tem verdade. Tem verdade. Alguns de nós estamos vivos agora, pela graça de Deus, porque nós procuramos um médico verdadeiro, que sabia a verdade. Não era um charlatão, não era um carniceiro, era um médico. Sabia a verdade da ciência e se aplicou a ela, cumpria a verdade com aqueles que ele operava. Recentemente eu dei muitas graças a Deus por algumas cirurgias pelas quais os irmãos têm passado, e eu lembro das minhas cirurgias, que maravilha! Eu busquei alguém que soubesse a verdade do ponto de vista científico, médico. Ah, meus irmãos, olha, conselho tem a ver com pôr na mente. E de modo muito especial a palavra de Deus mostra que nós devemos nos esforçar como pai e mãe todo o tempo para pôr na mente
Inculcar é a palavra usada em Deuteronômio 6:7. Inculcar. Quando estiver sentado, quando estiver deitado, quando estiver levantando, quando estiver passeando, quando estiver indo para qualquer lugar, ensinando todo o tempo. E é um privilégio nós pensarmos sobre a importância disso, a vantagem que pai e mãe têm com os seus filhos da antecipação. Nós podemos sim e devemos nos antecipar às outras influências do mundo e como elas são. Vou dar uma ilustração com ideologia de gênero. Ela está aí, amados, e é forte. Há estudos e mais estudos a respeito disso. Algumas especialistas na área do comportamento humano têm escrito teses a respeito deste assunto, e eu encontrei uma recentemente, muito interessante, que, observando um fenômeno, o fenômeno do que ela chamou em inglês Rapid Onset Gender Dysphoria, o desequilíbrio na identificação de sexo na vida de muita gente, especialmente, é o que ela diz, é uma pesquisadora séria, especialmente na vida de mulheres adolescentes, especialmente, não apenas, na vida de mulheres adolescentes. Então ela começou a estudar sobre este assunto e ficou assustada. E ela encontrou, umas coisas que ela encontrou, além de outras, é o fato de que os influenciadores via mídia, em todo sentido, têm influenciado. E aí a adolescente, que naturalmente depende muito do grupo significativo de outros adolescentes, quando um tem esta direção e fala bem a respeito desta dificuldade de gênero, ideologia de gênero, aí então os outros seguem, porque ele até o grupo significativo. E o grupo de adolescentes se torna mais significativo quando os pais não fazem a sua obra e não são pais presentes. Sim, porque se quando os pais são presentes, pai e mãe são presentes e cuidam do que precisam cuidar, a duras penas, às vezes com grande sacrifício, quando ainda os filhos têm algumas dificuldades com a pressão, os erros da sociedade, imaginem quando eles não têm. Quando eles não têm um ponto de apoio, estão perdidos. Só a misericórdia de Deus, irmãos. O pastor Estevão, um norte-americano, esqueci o último nome dele, mas um grande pregador norte-americano. Ele estava recentemente pregando e ele contou interessante a respeito de como é importante pais ensinarem para os filhos o que os filhos são. O filho é homem, a filha é mulher. A história é curiosa, é interessante, mas eu vou contar para os irmãos como eu ouvi. Algumas crianças, alguns dos nossos filhos e netos que estão indo à escola nesses dias, o nome dele é Stephen Davey, lembrei o nome. É bom quando a mente funciona, né, irmãos? Ele conta que numa escola a criança de 6, 7 anos vai à escola, e quando ela chega lá, por causa da direção que a escola, entre aspas, eu fico curioso com esse nome, progressista, ensina, a criança ao chegar tem que dizer qual é o seu gênero, um a um. Aí alguns dizem lá o seu gênero e o indivíduo que está lá, né, à guisa de professor, provavelmente já tem essa direção também, se ele está certo. Ou a escola tem esta postura, né, ideologia de gênero, acima de tudo, quase acima de tudo. Aí o que é? Aí quando chega nesta menina, ela pequenina assim, o pastor, e você, qual é o seu gênero? Ele diz assim, eu sou mulher, uma meninazinha, imagina a voz da menina, né? Eu sou mulher. Como é que você sabe que você é mulher? Eu tenho todo o equipamento. Eu estou limpando o que ela disse. Foi uma palavra um pouco mais dura do que essa, né? Eu tenho o que uma mulher tem. Aí o professor provavelmente passou adiante e disse, olha, essa aí está sendo doutrinada por algum cristão. Irmãos, a coisa está feia, está feia. E os resultados já são visíveis, já são visíveis. Os irmãos sabem, aquela pesquisadora que fiz referência,
se preocupou com o número de adolescentes, as adolescentes transtornadas, inseguras, até a respeito de quem na verdade são. Porque a própria ciência, a verdadeira ciência, mostra que o homem é homem em cada uma de suas células e igualmente a mulher. Não há como negar isso. Não importa o que você veste e como é que você usa adereços. O homem é homem, a mulher é mulher e não há outro tipo. Não há outro tipo. E nós precisamos, nos nossos ambientes de autoridade, reafirmar isto e ajudar nossos filhos desde cedo, desde cedo. Um autor que lhe disse assim, desde aqueles primeiros momentos quando você muda a fralda do seu filho ou da sua filha, reforce o fato de que um é homem, o homem, e outra é mulher, mulher. Ah, meus irmãos, quanta dificuldade, quanto desafio diante de nós, mas que orientação preciosa das Escrituras. Há milênios, criai-os segundo o conselho do Senhor, conselho do Senhor. Ora, há muitos modos criativos para nós pormos na mente os conselhos do Senhor, são sempre bons conselhos, textos bíblicos, durante a vida do seu filho, enquanto estiver na sua casa, reforce isto. Eu gosto muito daquele reforço que alguns pais dão, colocando textos bíblicos especiais, que tem a ver com a experiência do seu adolescente, do seu pré-adolescente, da sua criança, lá no banheiro, porque eles vão escovar os dentes, não é? Eles vão lavar o rosto logo que acordam, vão tomar banho, passam pelo espelho, não é? E quem sabe ali no espelho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E não precisa ser um texto longo não, porque eles são impacientes, é um texto pequenino, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, coisas assim. Eu tenho certeza que alguns de nós fomos cercados por nossos bons pais, que tinham a convicção de que deviam nos criar com coisas assim, né? Aqui acolá uma palavra pessoal, específica, separada só para mim, porque um é diferente do outro. Contam que o grande pregador Campbell Morgan, muito conhecido no passado, ilustre pregador do Evangelho, uma vez ele foi visitar o filho dele logo após o casamento do filho, assumindo a sua identidade, sua autoridade já na sua casa, tinha fundado o seu lar. Aí aquele pai andou pela casa e depois disse assim: meu filho, eu notei que não há expressões da sua fé nas paredes da sua casa. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que até na arte, nos quadros e naquilo que está na sua casa, você deve demonstrar de quem você é. Quais são os seus princípios, os princípios da sua vida. Isso é muito importante, irmãos, porque quando a gente visita algumas casas, vocês sabem, casas de supostos crentes, nós vemos às vezes como adereços e como enfeites coisas que não devíamos ver, porque são impróprias para quem de fato crê no Senhor. É uma evidência de que de fato ainda não creem, que um dia creem e passam por uma devida transformação de sua vida. Amados, eu fico muito curioso com o fato de que tantas vezes nestas Bíblias comentadas, a Bíblia da mulher, a Bíblia do mergulhador, a Bíblia do homem, a Bíblia do pentecostal, a vida do batista, etc. Eu podia até citar umas coisas mais esquisitas para os irmãos, porque hoje em dia, por causa do mercado de Bíblias, há Bíblia para tudo. E algumas delas são de uma linha tal de desrespeito à palavra de Deus que páginas inteiras das Escrituras, especialmente nas cartas de Paulo, estão eliminadas. Vocês sabem disso, eu imagino. Mas eu não fico assustado apenas com estas aberrações, porque algumas são verdadeiras aberrações. Bíblias comentadas são comentadas por pessoas que nem sempre têm conhecimento bíblico. Às vezes não têm. Então, muito cuidado. Não jogue fora a Bíblia de Shed, mas a palavra de Shed ou de Calvino é menos importante do que a palavra de Deus. Não sabem disso? É bom sabermos.
porque teólogos têm suas falhas, e não estou aqui desejando apontar falhas nem de Calvino e nem de Shedd, um notório intérprete da palavra de Deus durante toda a sua vida no Brasil. Mas eu fiquei bem assustado quando eu fui ler, eu vou dizer, não para que os irmãos joguem esta Bíblia fora, mas porque são coisas pequenas que alguém diz assim, não tem influência nenhuma, pois tem, porque o texto disse assim, vou ao texto: pais, nós pais, não irritem os filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E o conselho do Senhor. Mas vocês sabem o que está escrito na Bíblia NTLH, Bíblia na nova linguagem de hoje, está escrito de acordo com o ensino dos cristãos. Está lá, pode ler. O ensino dos cristãos. O ensino dos cristãos, hoje, na nossa experiência, nestes dias, é diferente do Senhor. Porque a palavra grega lá é kuriou, kurios é Senhor, e kuriou é o genitivo, quer dizer, a palavra de origem no Senhor. E é diferente, lamentavelmente é diferente o que alguns cristãos escrevem hoje, até nas igrejas tradicionais, e o que o Senhor escreve. Amados, nós não podemos deixar isto de lado. Continuo lendo a NTLH, mas olha, estejam de olho e de mente abertos para algumas coisas esquisitas. Há outras Bíblias que poderia citar para os irmãos que têm assim umas falhas, esquisitas demais, porque se nós não estivermos seguros no Senhor, sabendo que é do Senhor, nós falharemos, porque aí pode ter aquela pessoa que eu penso que é cristã, mas que começou a dizer umas coisas que não tem nada a ver com a fé apresentada no Velho e no Novo Testamento, progressivamente. É um pastor extremamente famoso e até extremamente popular no Brasil, conhecido, mas começou a variar porque desde o tempo que ele estava no seminário, ele era sempre, segundo os colegas íntimos dele, ele era sempre o último livro que ele leu. Ai de nós se fizermos isso, porque o mundo é mau. Ou nós esperávamos que o mundo fosse certinho, buscasse a vontade de Deus. O mundo já é no maligno. As pessoas que jazem no maligno com o mundo só sairão disso se pensarem nas coisas do Senhor, derem autoridade a Ele, assumirem que a verdade, tautologismo, a verdade verdadeira é a do Senhor. Amados, nós precisamos lembrar que a instrução é o conselho do Senhor, e o conselho do Senhor, onde é que está? Está na palavra de Deus. Quando nós seguimos a palavra de Deus, entendendo cada vez mais o que ela quer nos ensinar para vivermos felizes no ambiente familiar e cumprindo a missão com os filhos que amamos, teremos o que instruir, o que aconselhar. Todos nós precisamos, à luz desta palavra de Paulo aos Efésios, especialmente no verso 4, reconhecer a importância de cumprirmos a missão que Deus tem para nós que somos pais, fazendo um esforço para transmitir herança espiritual, confiança em Jesus para a salvação, certeza da salvação, certeza do amor de Deus, certeza das verdades, para podermos dizer em tantos sentidos como o apóstolo Paulo, estou bem certo. Pois bem, quem atenta para o ensino do Senhor mesmo, e não de alguns cristãos, fica seguro, cresce em autoridade, a verdadeira autoridade para ajudar os seus filhos a crescerem para a glória e honra do Senhor. Nós precisamos, se ainda não fizemos, decidir assumir que temos a responsabilidade de transmitir a verdade espiritual
para os nossos filhos. O salmista, no Salmo 78, escreveu algo muito bonito que quero trazer como inspiração para os irmãos que querem, que desejam fazer assim, mesmo se até aqui tem falhado. Salmo 78, versos 2 a 8. Notem o que o salmista decidiu, é o que devemos decidir todos. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e o que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram. Vejam aqui a questão da herança espiritual. O que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Que texto, mas é. A responsabilidade de transmitir a herança espiritual é sua, como pai e como mãe, especialmente. Eu quero terminar com uma palavra inspiradora de um grande autor sobre família. Ele escreveu muitos livros, o nome dele é John Dresden. Um de seus capítulos, em um dos livros sobre família, ele falou sobre 3 parábolas, e vou ler para os irmãos porque será mais rápido esta leitura. 3 parábolas. A primeira é a seguinte: peguei a mão da criancinha, este é o filho, né? Filho ou filha. Íamos andar juntos durante certo tempo, eu devia guiá-la até o pai. Era um dever que me preocupava pela tremenda responsabilidade. Falei somente com ela sobre o pai, descrevi a severidade da sua face, se ele fosse desagradado. Como estávamos andando debaixo de altas árvores, eu disse que o pai tinha o poder de derrubar qualquer árvore daquelas com um raio. Fazia sol, e aí eu contei da grandeza do pai que criou o sol abrasador e flamejante. Num crepúsculo, encontramos o pai. É parábola, irmãos. A criança escondeu-se atrás de mim. Estava com medo. Não quis levantar os olhos para a face amorosa do pai. Lembrava-se com certeza das minhas descrições. Não quis colocar a sua mão na mão do pai. Eu estava então entre a criança e o pai e fiquei surpreso. Eu tinha sido tão meticuloso sobre algumas coisas que explicam quem Deus é. Eu tive tanta seriedade. Essa é a primeira parábola. Lembre aqui que ele falou sobre a força do pai, castigo que o pai pode dar, não é? Esqueceu algumas coisas. A segunda parábola é muito interessante. Peguei a mão da criancinha, eu devia guiá-la até o pai e senti o peso das muitas coisas que eu precisava ensinar. Nós fomos objetivos, nós nos apressávamos de um lugar para o outro, e num instante comparávamos as folhas das árvores, no outro instante examinávamos o ninho de um pássaro. Enquanto a criança, meu filho, fazia perguntas sobre o ninho, eu apressava para caçar ali uma borboleta que passava. Quando ela adormecia, eu a acordava para que não deixasse de ver o que eu queria lhe mostrar. Rapidamente e com muita frequência falávamos sobre o pai. Despejei em seus ouvidos todas as histórias que ela devia conhecer, mas éramos muitas vezes interrompidos por coisas como o soprar do vento, sobre o qual tínhamos de falar, pela chegada das estrelas, as quais tínhamos de estudar, pelo riacho borbulhante, cuja nascente precisava ser descoberta. No crepúsculo, encontramos o pai. A criança apenas olhou para o pai assim de relance.
O pai estendeu a sua mão, mas a criança também não teve interesse em pegá-la. Ela estava exausta, com as bochechas vermelhinhas, deixou-se cair no chão e adormeceu. Novamente eu me pus entre a criança e o pai e fiquei surpreso. Eu tinha ensinado tantas coisas, tantas coisas. A última, terceira. Peguei a mão da criancinha. Eu devia guiá-la até o pai. O meu coração estava cheio de gratidão, privilégio, e andávamos vagarosamente. Eu adaptei os meus passos aos passinhos do filho. Falamos sobre as coisas que ela observava. Às vezes era um dos pássaros do pai. Observamos como era construído o ninho e vimos os ovos que eram ali postos. Mais tarde ficamos admirados pelo cuidado que o pássaro tinha com os filhotes. Às vezes, colhíamos as flores do pai, acariciávamos as pétalas macias e nos encantávamos com suas vivas cores. Muitas vezes, compartilhávamos histórias do pai. Eu contava as histórias e ela recontava para mim. Contávamos histórias, eu e o filho, repetidamente. Parávamos às vezes para descansar, encostados nas árvores do pai, deixando que o seu ar refrescasse o nosso rosto, ali ficando em silêncio. E no crepúsculo encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou para o rosto do pai com amor, confiança e profundo interesse. Pôs a sua mão na mão do pai. E naquele momento, com certeza, eu fui esquecido. Mas que importa? Fiquei contente. É fácil notar que a terceira parábola é a completa. É completa. Nós temos de respeitar o tempo dos nossos filhos, mas devemos assumir a responsabilidade de que é o maior prazer que existe é levarmos os nossos filhos para a presença do Pai. Amém.